João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai. Convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai e servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai e servi aos irmãos. Escutai, ó Igreja de Deus. És o tempo da graça, chegou. É o Senhor da justiça que passa. Sua paz entre nós começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a vós paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este é o meu Filho amado. Nós somos chamados nessa celebração a fazer essa experiência da transfiguração, subir o monte com o Senhor e ali fazer a experiência antecipada da sua ressurreição, desta vida nova que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus, seu Filho amado. Então sejam todos vocês bem-vindos. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela rádio, pela TV, pelos meios de comunicação e que fazem juntos essa experiência profunda do amor de Deus que se faz presente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então celebremos com alegria, confiança a nossa fé. Vivemos em um mundo cercado pela escuridão do pecado, violência, infidelidades, egoísmo, vaidades, desigualdades sociais. Nesse cenário de tantas mortes, Jesus transfigurado nos convida a iluminar os caminhos de nossa vida. Peçamos a misericórdia do Senhor. Senhor, muitas vezes a escuridão do pecado envolveu minha vida e me fez perder o sentido verdadeiro do amor ao próximo. Por isso, com meus irmãos, peço perdão. Senhor, Deus de misericórdia, tende piedade de nós. Cristo, o pecado tem sufocado meu espírito, eliminando-me aos poucos, afastando-me da luz divina da salvação. Por isso, com meus irmãos, peço perdão. Cristo, rico de amor e de bondade, tende piedade de nós. Senhor, por causa do pecado tenho cometido muitas injustiças contra meus irmãos e irmãs, abandonando o caminho da verdade e da fraternidade. Por isso, com meus irmãos, peço perdão. Senhor, sacerdote da paz, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós
perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A possibilidade de sacrificar o próprio filho foi uma decisão difícil para Abraão, mas sua fé absoluta em Deus não só impediu a morte, mas o fez pai de uma descendência abençoada e fecunda. Também Jesus Cristo, ao transfigurar-se no Monte Tabor, revelou ao mundo que a claridade da fé é capaz de unir os céus e a terra. Deus é sempre a nosso favor e nada é capaz de atrapalhar os caminhos da pessoa de fé. Livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos proclamar o Salmo 115 cantando. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos.
Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar a palavra do Senhor cantando. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem:
mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Dom Lanza, amados irmãos e irmãs, queridos irmãos que rezam conosco pela TV, pelo rádio, nossa saudação fraterna. E nesse segundo domingo, nessa caminhada para a Páscoa a qual nós estamos fazendo, nós somos chamados a fazer a experiência da transfiguração. E a experiência da transfiguração é que ilumina a vida do discípulo de Jesus. Sem fazer a experiência dessa transfiguração ao longo desse nosso caminho, nós vamos ficando desorientados, perdidos e não encontramos um sentido maior. No início da celebração, no comentário inicial, dizia assim, que a experiência da transfiguração é como se fosse uma fonte no meio do deserto. E como é importante, na hora que a gente está com sede, depois daquele sol escaldante, a gente tem uma experiência de uma água limpa, de uma água pura. Então a experiência da transfiguração ilumina a nossa vida, ilumina os nossos calvários cotidianos que nós passamos, as nossas dores, nossas tribulações, nossas angústias, nossos medos, nossos fracassos, nossos pecados. É a experiência da transfiguração é que dá um sentido novo para tudo isso. Por isso Jesus sobe com os seus discípulos para aquele monte, diante do anúncio que estava por acontecer, a sua subida para o Calvário, para Jerusalém, e os discípulos são todos espantados, com medo de tudo aquilo que Jesus está falando, de cruz, de sofrimento, de morte, e aquela experiência da transfiguração para eles vão ser iluminadora. E os apóstolos ali em cima naquele monte, veem a veste de Jesus se tornar resplandecente, o seu rosto brilhar. Na verdade, já é uma antecipação da ressurreição. Viver a transfiguração naquele monte já é antecipar para os discípulos o que nos espera depois desta vida, depois de passarmos por esse caminho do Calvário desse mundo, o que nos aguarda. Mas não é só lá, nós vamos experimentando no meio da dor, nós vamos experimentando também a luz do Senhor, um pouco da glória de Deus. Ele permite com que nós vamos experimentando, à medida que nós abrimos o coração para essa experiência profunda do amor dele. E para iluminar essa nossa experiência de transfiguração que nós estamos falando, a primeira leitura de hoje é tão bonita, mas é tão dramática também. Traz o drama de Abraão. Deus, mais uma vez, vai colocar seu servo Abraão à prova. Abraão, o homem de fé, que sai da terra dele, movido pela fé, pela vocação, pelo chamado, respondendo ao chamado de Deus, deixa tudo para trás e sai com a sua esposa para onde Deus indica. Estabelece naquela terra e Deus promete a Abraão que ele vai dar-lhe um filho, mas só que esse filho demora para chegar. Deus vai provando Abraão através da espera, da experiência da espera, de saber esperar. E Abraão esperou 25 anos para o cumprimento da promessa. E quando parece que cumpriu a promessa, agora parece que Abraão pode descansar em paz. Tem coisa na vida que a gente fala assim, agora acho que eu vou descansar. Quando você pensa que vai descansar, parece que aí que a coisa desanda de outro jeito, né? Nessa vida não tem descanso não. Enquanto a gente parece que está nesse mundo, nós nunca vamos ter descanso. Por isso que o descanso, para nós, o nosso coração só vai descansar, de Santo Agostinho, em Deus. No dia que nós tomarmos posse de Deus, e Deus tomar posse do nosso coração, aí sim nós vamos ter descanso. Agora parece que está bom. Deus cumpriu a promessa que ele havia feito, que pediu para que Abraão olhasse para o céu, contasse as estrelas do céu, e que ele daria uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Abraão acreditou naquela promessa,
Demorou. Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, quando ela engravida de Isaac. Fez uma experiência de fé. Agora chegou a hora mais difícil da vida de Abraão, de fazer uma experiência que nós somos chamados a fazer também, de transfigurar, de entregar nosso coração e de viver na fé. E o discípulo de Jesus é aquele que vive da fé, e aquele que vive da fé, primeiramente, escuta, e quem escuta, obedece, obedece. E é nessa obediência que nós vamos sendo iluminados, como eu disse. No alto do monte, o Pai manifesta e diz: quem é Jesus? Este é meu filho muito amado, escutai, escutai. O discípulo é chamado a escutar, e aquele que escuta, obedece. Abraão é o homem da fé, que escuta Deus. Quando Deus o chama, Abraão, Abraão, a resposta que ele dá, é bonita a resposta de Abraão, porque ele diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, estou presente, presente. E agora Abraão, Deus diz para ele: Abraão, agora eu te peço, pega teu filho e sacrifica teu filho no monte que eu te indicar. Que drama, que noite escura na vida de Abraão, que noite escura da fé, quando Deus às vezes vai nos exigir aquilo que a gente mais ama na nossa vida, para ver se nós amamos, se o nosso coração realmente está nele, se o nosso coração vive nele e para ele. Que hora difícil é esta hora, sacrificar o próprio filho. Quem é pai e mãe sabe o que isso significa, não sabe? Quando tem pai e mãe que já fala assim, né? Mexe comigo, mas não mexe com a minha cria. Mas fala assim, pai e mãe, mexe comigo, fala mal de mim, mas não fala de um dos meus filhos, que um pai e a mãe fica bravo quando mexe com seus filhos. Agora imagina ter que sacrificar o próprio filho. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que pede um sacrifício desse porte, desse tamanho? Por isso a medida da fé é a medida que Deus exige também. Se a fé é grande e profunda, Deus vai exigindo de nós a medida da nossa fé. Abraão tem uma fé, Deus precisa desta fé de Abraão, para que essa fé depois se tornasse modelo para mim, para você e para todos nós. Por isso precisava que ele fosse provado nessa fé. Deus não precisa da nossa prova, é nós que precisamos provar para nós mesmos aonde que está a nossa fé. Deus conhece o coração de cada um de nós. Somos nós que não conhecemos, muitas vezes, aonde está, de fato, o nosso coração. Se ele está em Deus, se ele está nas coisas, ou se ele está nas pessoas. Agora é preciso, a prova é para nós vermos aonde que está o nosso coração. Se está pegado nas coisas, ou se está enraizado em Deus. E Abraão não diz uma palavra sequer. Tudo nele é silêncio, assim como Deus silencia na hora da prova. E ele só diz: eis-me aqui. E depois, se a gente pegar o texto bíblico, não vê Abraão reclamar, não vê Abraão se revoltar, não vê Abraão murmurar, e não vê Abraão perguntar como a gente às vezes pergunta, que é comum a gente fazer esse questionamento: por que eu? Por que eu? O salmo de hoje tem uma frase que diz assim: é demais o sofrimento na minha vida, é demais. Abraão não questiona, Abraão obedece, se dobra e obedece. Aí que está o discípulo de Jesus. É essa atitude que Deus espera de um discípulo, do seu filho amado, que obedeça, que caminhe no meio das incertezas. E caminhar na fé não é caminhar no meio da certeza, é caminhar no meio de incertezas, de fracassos, de subidas e de descidas, mas permanecer fiel naquela expectativa e naquela esperança, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou seu filho, se Deus entregou seu filho por amor a nós, Ele tem poder o suficiente para nos sustentar em qualquer que seja a situação da nossa vida. É com esta fé que Abraão sobe o monte, amarra seu filho e está disposto a sacrificá-lo. Quando ergue, empunha a faca
para sacrificar o filho, o anjo aparece e diz: Abraão, Abraão, mais uma vez chama, não precisa sacrificar teu filho, agora provaste que de fato você ama a Deus acima de tudo. Por isso faz uma promessa, junto faz de novo, Deus renova uma aliança e uma promessa com Abraão para toda a posteridade. Irmãos, ali naquele monte, Deus impediu que Isaque fosse sacrificado. E hoje Paulo diz na leitura que Deus não poupou o seu filho. Deus não poupou o seu filho. Deus poupou Isaque, mas não poupou Jesus. Jesus, Deus permitiu que ele morresse da forma que morreu, para que pudesse nos beneficiar com toda a graça e bênção do céu. Veja o tanto que Deus nos ama. Paulo quer enfocar na carta aos Romanos o tamanho do amor de Deus por nós. Como é grande esse amor de Deus por nós. E é esse amor que transfigura o nosso coração. É esta a experiência desse amor que faz com que nós ganhemos um sentido novo. Faz com que a vida ganhe um sentido, mesmo diante da dor, mesmo diante dos pequenos ou dos grandes sacrifícios que passamos. Mas Deus ilumina, o amor de Deus ilumina o nosso coração e nos faz dar um sentido novo. Abraão, naquele momento, faz aquela experiência, né, de subir chorando o monte e depois desce todo alegre. E Pedro não queria descer o monte, não. Pedro queria ficar lá em cima. Amemos, Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Alguns momentos na vida a gente é egoísta. A gente só pensa no nosso grupo. Pedro não estava só pensando nele, mas estava pensando só num grupo, né? No meu grupo. E nós podemos estar aqui, nós já estamos fazendo a experiência da glória. Os outros lá embaixo, deixa para lá. Importante que nós estamos aqui, não é? Pedro só pensa também no grupo. Às vezes nós também somos um tanto quanto egoísta. Eu, você, todos nós temos um pouco ou muito de egoísmo em nós. Às vezes a gente se compadece do outro que sofre, mas quando acontece alguma coisa na nossa vida, é comum a gente falar assim. Sempre às vezes a gente escuta, né? Padre, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo assim? Quer dizer, eu posso sofrer. Quer dizer, o outro pode sofrer, eu não posso. Com o outro pode acontecer as coisas, comigo não pode acontecer, né? A gente sempre acha que pode acontecer com os outros e a gente até se compadece, mas na hora que acontece com a gente, às vezes a gente se revolta, nós murmuramos, reclamamos e não sabemos ter aquela atitude de Jesus, que diante da cruz sentiu medo, diante da cruz sentiu pavor, mas pôde dizer ao Pai, lá no Monte das Oliveiras: seja feita a tua vontade. Pai, não se faça o que eu quero, faça a tua vontade. Abraão subiu aquele monte. Com que coração será que ele subiu o monte? Pensando em sacrificar o filho, né? Não viu nada, tudo nele foi escuridão, com certeza. A única luz que iluminava era a luz da fé. E é esta luz, irmãos, da fé que transfigura o nosso coração. É essa luz da fé que a gente precisa para a gente enfrentar a dor, para enfrentar o sofrimento, para enfrentar as mortes, para enfrentar hoje esse mundo que nós vivemos de tantas dores. É preciso ter fé, e é esta fé que a igreja nos convida a subir o monte, fazer a experiência do ressuscitado e descer, não ficar lá em cima do monte, mas descer e agora abraçar as nossas cruzes e subir os nossos calvários cotidianos com fé, com esperança, como Abraão fez, confiando que Deus não poupou seu filho, que Deus nos ama tanto, tanto que Ele não é o nosso adversário, Deus é nosso favor. Não revoltemos contra Deus. Muitas vezes em algumas situações pode acontecer da gente se revoltar contra Ele, murmurar. Deus não é contra nós, Deus é a nosso favor. Deus é o único que luta a nosso favor. Nós repetimos: se Deus é por nós, então que a gente possa ter sempre no coração isso: Deus é por mim, Deus está a meu favor. Estou passando por um momento difícil, mas Deus está a meu favor. Deus vai me dar força, e com a graça e a força de Deus nós vamos transfigurando
transfigurando essa vida até chegar o dia na glória do céu, né? Com a graça de Deus. Que Deus nos ajude, como convida o salmo de hoje, andar na presença do Senhor, junto a Ele, na terra dos vivos. Então andemos na presença do Senhor em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Andemos na presença do Senhor e Ele vai transformar, transfigurando essas realidades. Esse caminho de morte vai transformando em caminho de vida para todos nós. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda por nós. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, vivendo o tempo da Quaresma e no espírito da campanha da fraternidade, elevemos nossas preces a Deus, rezando juntos. Senhor, eu tenho fé, mas aumentai em minha fé. Pela Igreja, depositária da fé em Jesus Cristo, para que, vivendo o Evangelho, celebrando os sacramentos e sendo solidária com os mais necessitados, testemunhe ao mundo a beleza de ser servidora dos mais abandonados. Roguemos ao Senhor. Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Por nossa comunidade, para que em sua vida pastoral e litúrgica renda cada dia louvores ao Senhor, reforce a fé de seus membros e os inspire na missão de evangelizar. Roguemos ao Senhor. Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Pelos que sofrem com a escuridão da violência e do pecado, para que encontrem no Cristo a luz que transfigura as realidades tristes da vida e se abram ao amor fraterno, roguemos ao Senhor. Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Pela campanha da fraternidade, para que alcance os objetivos de nos envolver na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, roguemos ao Senhor. Senhor, eu tenho fé, mas aumentai minha fé. Deus nosso Pai, invocamos vosso nome como um povo que vos pertence. Fortalecei nossa fé e nossa esperança em vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Cantemos o cântico de preparação das oferendas. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, a paz alvejada, Senhor da vida, Tu és
Oremos, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem nossos pecados e nos santifiquem inteiramente, para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo,
o vosso servo, o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, comigo este vosso indigno servo, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, celebrando o 7º dia de Maria Aparecida Ferreira de Oliveira. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Jesus é o Filho amado do Pai, e pelo batismo nós também nos tornamos filhos e filhas, amados e amadas do Senhor. Com esta confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Diante da prova do chamado de Deus, Abraão responde uma única palavra: eis-me aqui. Essa atitude que Deus espera dos discípulos de Jesus, que saibamos responder a cada momento da nossa vida: eis-me aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Escutem sempre o que ele diz. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado,
escutem sempre o que ele diz. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai vossa espada de glória no franco, herói valoroso no vosso esplendor. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sai para a luta no carro de guerra, defesa da fé, da justiça e verdade. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Transborda um poema no meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso nosso esplendor. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Sai para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que
ele diz: vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim, vosso cetro real é sinal de justiça. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Vós amais a justiça e odiais a maldade, é por isso que Deus vos ungiu com seu óleo. Na nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos que amanhã nós teremos missa às 7 horas no cemitério, como sempre tem às segundas-feiras, primeiras segundas do mês. E também, Padre Ademir e eu, a partir de amanhã à tarde, nós estaremos com Dom Lanza e com os demais padres da nossa diocese. Amanhã nós estaremos com o nosso retiro anual. Então, nós não estaremos daqui de amanhã até quinta-feira à tarde. Depois do almoço termina o retiro e nós retornaremos. Então, o Padre Zé Hamilton vai estar celebrando, está com o pé quebrado e ele não vai poder ir no retiro, então ele vai poder estar celebrando as missas, segunda, terça e quarta, aqui para nós. E vocês rezem por nós nesses dias que nós estaremos em retiro. E sexta-feira é a primeira sexta do mês. Nós temos também a missa, às 5h30 da manhã, porque é a procissão da penitências, quartas e sextas, e depois tem a adoração ao Santíssimo o dia todo. Pedimos aos movimentos, às pastorais, atenção quanto ao horário de estar diante de Jesus sacramentado. E também na sexta-feira à noite, às 20 horas, nós estaremos dando uma palestra sobre sexualidade na vida do casal. Dia 6 de março, às 20 horas, sexta-feira, aqui no nosso Salão Santa Teresinha. Todos os casais podem participar, é aberto para todos os casais que quiserem participar. E às sextas-feiras nós temos o exercício de piedade, a Via Sacra, toda sexta-feira às 18 horas. E lembra, às quartas e sextas, às 5h30 da manhã, missa e procissão da penitência. E agora tem um recado importante para vocês prestar atenção. Nós estamos com a CNBB junto com a UAB e mais outros 105 movimentos sociais. Nós estamos lançando esse movimento, né, de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular, né, que é uma colisão pela reforma política democrática e eleições limpas que nós queremos. Então, às vezes nós estamos vendo no nosso Brasil tantas coisas que nos causam indignação, ficamos indignados, mas nós não podemos cruzar o braço vendo tudo isso acontecer. Então a CNBB, junto com a OAB e esses movimentos, estamos fazendo esse movimento, esse projeto de lei, para que pudéssemos arrecadar 1,5 milhão de assinaturas, no mínimo, para que isso aqui se torne um projeto de lei. Para quê? Para a nossa reforma política, ela possa acontecer em vários âmbitos, né? E nós, como cidadãos, nós temos esse grande instrumento aqui na nossa mão. Então, nós vamos deixar as listas aqui, elas podem ser reproduzidas também. Então, hoje nós estamos com 350 mil assinaturas e até dia 30 de abril nós precisamos, no mínimo, 1,5 milhão de assinaturas, tá? Então, a gente conta com a colaboração de todos os cidadãos e cidadãs, independente de cor, de raça, religião. Isso aqui não é um movimento político,
não tem nenhum partido político por detrás, é uma iniciativa do povo, por isso que é iniciativa popular, que algumas entidades como a CNBB, o AB e outros estão à frente. Então, gostaria de contar com a colaboração de vocês, para que aqueles que estão também assim como eu, indignados com essa situação, a gente possa mudar esse país através dessas pequenas iniciativas, tá bom? Então nós vamos deixar aqui uma lista. O que tem que fazer? É um nome, o seu nome, nome da sua mãe e o título de eleitor você tem que assinar. Se você não assinar e não pôr o número do título de eleitor, não tem validade essa tua assinatura, é anulado. Então é fazer direitinho. Pode pegar uma lista dessa, tirar xerox, levar para o trabalho, levar para a escola, entendeu? Levar para os vizinhos, na tua rua, para os teus parentes, explicar o que significa, os jovens e todos nós. Nós, quem sabe, até dia 30 de abril, a gente arrecadar não só 1,5 milhão, quem sabe a gente arrecada 15 milhões de assinatura, para que a gente possa pressionar, né, fazer com que mude alguma coisa, inibir, coibir essa corrupção generalizada que a gente está vendo todo dia, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês, tá? Então nós vamos deixar aqui. Então, Dom Lanza está lembrando que tem que ter o nome e o número a assinatura e o número do título corretamente, que se tiver isso confere tudinho, e se tiver uma irregularidade é anulado, a gente perde todo o nosso trabalho, entendeu? Então, se eu não trouxe o título hoje, não tem importância, vai ficar na secretaria, pode pegar e pode levar uma folha também, explicar na hora que você, para a pessoa que vai assinar, ter muito cuidado, né? E depois trazer para nós aqui na paróquia, nós vamos levar para a Cúria e depois o Dom Lanza envia para CNBB, tá ok? Tá bom? Então depois, quem trouxe o título já pode começar, entendeu? Pode, depois da missa vai estar aqui, e todas as missas até o dia 30 de abril vai estar aqui e também na secretaria paroquial. Acabou, pode pegar outra e levando para assinar e assim por diante, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos transfigurados pelo Senhor, vamos abraçar nossa cruz e subir para os nossos calvários. Ide em paz. Que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Tenham todos uma semana abençoada. Amém. Em meio às angústias, vitórias e vida, no palco do mundo onde a história se faz. Sonhei com uma igreja a serviço da vida. Eu fiz do meu povo os autores da paz. Eu fiz do meu povo os autores da paz. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade.